Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 19 de fevereiro, sábado da sexta semana do tempo comum. Evangelho de hoje, Marcos 9, versículos do 2 ao 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Tanto assim que Jesus vai dizer que o novo Elias era João Batista. Colocar tudo em ordem, preparar o caminho. Lógico que a volta de Elias é uma volta figurativa. Uma volta figurativa. Elias é considerado o maior de todos os profetas. Ele que derrotou os profetas de Baal na montanha de Deus. Então, se esperava a volta dele antes da vinda do Filho do Homem, o Messias. Ele veio na figura de João Batista, que preparou o caminho para o Messias, colocou tudo em ordem, o batismo de João, o batismo de conversão e perdão de pecados. Aqui o texto da transfiguração revela, obviamente, a figura de Cristo transfigurado, ou seja, o Cristo Messias. É uma mensagem clara aos discípulos de que ele não é um homem qualquer, ele é o Filho de Deus. Para preparar os discípulos para os acontecimentos que se darão em Jerusalém, Jesus já começa a preparar-se para caminhar em sentido de Jerusalém, onde ele irá se ofertar como sacrifício no alto da cruz para a libertação da humanidade. Para isso, ele queria preparar os discípulos para este momento importante, mas duro. Duro, momento forte. Só que não adiantou muito. Os discípulos viram tudo aquilo, ficaram com medo de tudo aquilo e depois acabaram abandonando Jesus e fugindo. Poderíamos dizer que a transfiguração foi um momento de encorajamento para os discípulos, para que eles enfrentassem o desafio que seria colocar na frente deles, diante deles. Só que eles não fizeram isso. O Tabor chama a atenção por uma frase de Pedro: Mestre, é bom estarmos aqui, é bom ficarmos aqui. É isso? É bom ficarmos aqui. Ou seja, aquela visão magnífica faz com que Pedro queira ficar lá e não descer mais. É quando nós nos encontramos com Deus, sentimos sua presença em nossa vida e não queremos mais voltar para a nossa vida cotidiana. É um erro. Eu sempre comparo o Tabor à Eucaristia. Toda semana, no dia do Senhor, nós subimos o Monte Tabor, temos o nosso encontro com Cristo transfigurado, ressuscitado, e depois não queremos descer da montanha, queremos ficar lá, a celebração eucarística. Só que nós temos que descer o Tabor, porque nós temos que viver na vida cotidiana.
Na semana que vem, novamente, subimos o Tabor para ter esse encontro pessoal com Cristo. É como se o Tabor fosse o nosso posto de gasolina para que nós nos abastecêssemos desse Deus de amor e misericórdia. Só que não podemos querer ficar lá. Temos que descer e atuar no mundo, no cotidiano, na vida, no dia a dia. Mas não podemos esquecer de nos abastecer. Senão nós vamos atuar, a ponto de nos tornarmos, muitas vezes, ativistas. O cristão não é um ativista. E aqui entendemos algo muito importante na minha concepção, né? E os beneditinos, eles captam isso muito bem. O ora et labora, oração e trabalho. O que torna um cristão e não o deixa se tornar um ativista é justamente a oração. A oração é o que diferencia um cristão de um ativista. Então eu tenho que ser ativo no mundo, mas eu não posso esquecer que sou cristão. Eu tenho que estar em oração, em comunhão com Deus. Porque aquilo que eu faço pelo meu irmão, as lutas que eu enfrento em prol do meu irmão, que é injustiçado, que sofre, que passa necessidade, eu faço isso por causa do Evangelho. Então eu não posso deixar de lado a oração. Senão eu corro o risco de me tornar um ativista, em vez de um cristão. Por isso, oração e trabalho. Ao mesmo tempo, eu não posso só ficar com a oração, senão me torno um cara alienado do mundo. Me torno, entre aspas, um beato. Alguém que só quer viver na igreja, só quer viver em oração, se escapa, quer fugir do mundo. Não. Esse não é o nosso papel. Ele mesmo falou, né? O Senhor, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, não é para ficar encerrado dentro de igreja. Não. A igreja é o momento do meu encontro pessoal com Ele. Eu encontro com a comunidade. Eu me fortaleço com a comunidade. Eu caminho com a comunidade. Mas fora. Não posso querer fugir do mundo. Muitas vezes eu vejo algumas pregações justamente isso, né? Tudo que tem no mundo não presta. Não, o mundo não foi criado por Deus, gente. Como dizer que tudo no mundo não presta? Não. Tem muita coisa no mundo que presta. O que não presta muitas vezes são as ações dos seres humanos. Aí é diferente. Eu sempre uso a questão, o exemplo do vinho. O vinho em poucas quantidades é benéfico, em grandes é ruim. O problema não é o vinho, o problema é o uso que eu faço do vinho. É a mesma coisa a questão do mundo. O mundo tem muita coisa boa. Agora, tem coisas que não são tão boas. Por quê? Por causa da ação humana. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não podemos achar ou querer fugir do mundo. Não. Ora et labora. Oração e trabalho. Temos que nos abastecer, Tabor, mas temos que descer. Não podemos cair na tentação do Pedro, não, de querer ficar lá no Tabor. Temos que descer e é na vida cotidiana, no dia a dia, que a gente anuncia Cristo. Com a nossa vida, com a nossa palavra e com os nossos gestos. Queridos irmãos e irmãs, encerramos essa semana por aqui. Um grande abraço a cada um de vocês, que Deus abençoe, um ótimo final de semana e retornamos na próxima segunda-feira. Tchau!